de fevereiro de 2016. Guilherme marca o primeiro com a camisa do Corinthians e dá vitória ao Timão sobre o Capivariano. Domingo tem Majestoso em Itaquera. Tite não revela a equipe que vai entrar em campo no final de semana contra o São Paulo e diz ter respeito pelo multicampeão Edgar do Balsa. Balsa ainda não definiu o time que irá a campo no Majestoso e tricolores não falam em revanche pelo 6-1. Priorizando a estreia na Copa Libertadores na próxima semana, o Palmeiras terá a equipe mista amanhã contra a Linense pelo Campeonato Paulista. Robinho é apresentado pelo Atlético Mineiro e revela planos de conquistar a Libertadores e voltar à seleção brasileira. Torcida do Santos não perdoa o atacante e picha desenhos dele na parede do CT. E ainda os preparativos para o clássico entre Vasco e Flamengo em São Januário. Ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, é suspenso por 12 anos. E os gols da quinta-feira nos estaduais. Olá, muito boa noite. O Corinthians venceu o Capivariano e continua sendo a única equipe com 100% de aproveitamento nesse Paulistão. Cheio de reservas, o Timão encontrou dificuldades, mas o estreante Guilherme marcou logo no início do segundo tempo e garantiu a vitória corintiana por 2-1. Veja aí como foi o jogo na narração do Vinícius Rodrigues. Buscava sair do Samuel, foi desarmado pelo Edilson. Desce o Corinthians com o Edilson, tem o Romero, chute, Romero! Tá lá! Gol do Corinthians! E é do gringo, e é de Romero! Ángel Romero manda pro fundo das redes. Williams. Bem no drible, Williams. Ligou com o Guilherme, o Maicon tem espaço. Linda bola pro Marlone. Fez a finta, fez mais uma, passou por outro. Romero de esquerda. Foi travado, bloqueado. E a torcida pede pênalti no Marlone. Jácio encontrou o Rogerinho, fez o cruzamento. Tira o Wendel. Ainda o Capivariano na briga. Marlon. E é falta. O juizão deu falta ali, mas eu não sei não. Me pareceu dentro da área, hein? Falta do Williams em cima do Marlon. Rogerinho na bola. Bate o córner de canhota no meio da área. Olha o gol. Tá lá. Gol do Capivariano. Na jogada de escanteio, o Marlon subiu mais alto que todo mundo e mandou pro fundo das redes. Na bola o Marlone. Alçou de direita com efeito no meio da área. Tira dali o Maguinho. Briga também o Maicon. A sobra vai ser do Guilherme. Olha o gol. Tá lá. Gol do Corinthians. E é do estreante Guilherme. O Corinthians volta a ficar à frente no placar logo no comecinho da segunda etapa. Teve dois lances muito duvidosos do jogo. Muito. O lance do Marlone no primeiro tempo e o lance do William. O ângulo que eu estava, eu imaginei ser fora da área, no primeiro lance. Eu vi que o árbitro estava exatamente na linha. Quando eu vi pela televisão, eu fiquei com a impressão de pênalti. Do Marlone, quando ele traz para dentro, ele sofre uma carga fora da área. E ele suporta a carga. E o lateral direito, número 2, olhem que ele dá um carrinho na perna de apoio do Marlone. E quando ele dá o carrinho na perna de apoio do Marlone, ele tira qualquer possibilidade de conclusão. O lance de anular o gol, eu vi também na internet, eu venho aqui municiado de informações, dá para ver muito bem que a bola bate no jogador do Capivariano e ele está impedido. Ficou a critério do árbitro a expulsão. Se eu fosse árbitro com estofo maior, eu ia falar com o atleta, ia olhar, ia trocar o tom de voz e digo, chega, dei a falta, tu não tem direito de reclamar nenhum. Não precisava, até porque era o primeiro lance que o Edilson teve. Ele optou por dar o vermelho. Não esteve, na minha opinião, volto a dizer, ele não teve numa noite legal. Teve naquelas noites que ele apita muito. Tem dia que a gente não está legal, hoje ele não estava legal.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e o Corinthians vai conseguindo pontos importantes. A previsão sobre o Corinthians não era das melhores. De repente você vê aí 100% de aproveitamento do Paulistão. Alguém vai dizer, mas é o Campeonato Paulista. Verdade, não serve como referência. Mas até aí o São Paulo empatou com o Red Bull Brasil, o Santos empatou com o São Bernardo, ganhou do Ituano na Bacia das Almas, o Palmeiras empatou com o São Bento, empatou com o Oeste. Quer dizer, é começo de temporada. Então o futebol ainda não é um futebol convincente, mas os números são convincentes e serve justamente para dar a tranquilidade necessária nessa remontagem de time. Era tudo que o Tite precisava, Alberto Helena. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, era o que ele estava precisando. O time, o Corinthians dele não mudou muito, quer dizer, a cara dele não mudou. Mudaram os jogadores. E esses jogadores, cada um tem a sua característica, seu nível, né, de competência técnica e tal, cada um é diferente do outro. Mas eu gostei, por exemplo, do Wilson, apesar de ter tomado um gol contra, ter feito um gol contra, por acaso, foi um acaso. Gostei do menino Maicon, teve muito bem na partida. O Williams é um jogador já experimentado e tal, para fazer uma função. Já conhece, né? E é uma função que não precisa muito. Não exige muita técnica, muita imaginação. Marlone, gostei, mas não gosto que ele jogue aberto pela esquerda. Prefiro quando ele cai pelo meio, embora ele tenha feito algumas jogadas, inclusive a do pênalti, né, que o juiz não marcou, ou não pênalti, que o juiz certamente não marcou, porque eu tenho minhas dúvidas com relação àquela jogada. Qual era o outro que tinha lá? O Guilherme. Guilherme fez o gol, mas não jogou o futebol que o Guilherme é capaz de jogar. Sabe... O Giovanni Augusto entrou alguns minutinhos. O Giovanni Augusto entrou no final e deu uma certa movimentação. Acho que a posição dele vai ser no lugar do Romero, para desespero do Chico Lang. Mas sem dúvida nenhuma, o Giovanni Augusto vai ser titular desse time, assim como o Guilherme, assim como o Marlone, assim como o Williams. O Williams, não sei até quanto, porque tem o Bruno Henrique. É verdade. Mas, enfim, acho que o Corinthians está começando a acertar. E é bom que nesse processo todo de reformulação o time acumule vitórias, porque isso cega o peito da torcida. Então, né? Dá uma amenizada nos ânimos. E mais duas partidas movimentaram a terceira rodada do Paulistão. 15 de Piracicaba e Água Santa empataram em 0-0 no Barão da Serra Negra. Em Ribeirão Preto, Botafogo e São Bernardo ficaram no 1-1. Vamos aos gols. Em Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu São Bernardo e abriu o placar com o zagueiro Caio Juan. Mas no segundo tempo, o Bernot chegou ao empate com o Enan depois da saída errada do goleiro Neneca. E ficou assim, 1-1. No domingo tem Corinthians e São Paulo em clássico que promete agitar o Paulistão. O Timão tenta reencontrar o bom futebol depois de perder vários jogadores para o futebol chinês. Já no tricolor, a missão é apagar a péssima impressão deixada no último encontro, quando foi goleado na Arena em Itaquera por 6-1. Após 3 rodadas de aquecimento no Paulistão, a emoção promete tomar conta do campeonato neste final de semana. No domingo teremos o primeiro clássico do estadual, o majestoso na Arena do Corinthians em Itaquera. O palco do confronto não traz boas lembranças para o São Paulo. Além de nunca ter vencido na nova casa do adversário, na última vez que os times estiveram frente a frente no estádio, o Corinthians, já campeão brasileiro, escalou um time cheio de reservas para enfrentar o rival, que ainda brigava por uma vaga da Libertadores. E mesmo assim, deu timão. Nada menos do que 6-1 para os alvinegros, a maior goleada da história do confronto. Mas o tricolor prefere não pensar muito no passado distante e chega animado para a disputa, classificado para a fase de grupos da Libertadores após passar pelo fraco César Vallejo do Peru.
Já o Corinthians tenta se reerguer após a debandada que o mercado internacional proporcionou no começo do ano. Após perder 6 titulares, a maioria para a China, Tite vai dando a cara do alvinegro em 2016 e já demonstrou nos primeiros jogos do Paulistão que, além dos reforços que chegaram, os que foram pouco aproveitados no ano passado também devem ter mais chances nesse ano. O São Paulo também passa por uma reformulação nesse início de temporada. No caso do tricolor, até o comando técnico sofreu alterações. Os bons resultados recentes, porém, já dão mostras de que Paton está conseguindo se fazer entender. Além disso, um reforço está animando a torcida são paulina. O argentino Caleri, que mal chegou e já mostrou o cartão de visitas marcando alguns gols importantes. A primeira grande prova do ano para as duas equipes acontece no domingo. Corinthians versus São Paulo. Quem será que leva a melhor no primeiro majestoso da temporada? É difícil. Nossa, que risada maligna, né? Não, eu estava aqui pensando, que veja só, o Corinthians aí está se recompondo, o Tite está fazendo mistério, a gente vai falar mais sobre isso, mas não deve escalar o que tem de melhor, e o que tem de melhor hoje já gera desconfiança. O São Paulo, teoricamente, está mais inteiro, já se livrou do peso da Libertadores, foi para estar mais tranquilo. Sabe, no papel, o São Paulo me parece um pouco mais forte. Posso lançar a enquete, já que você está fazendo essa discussão? Posso me antecipar? Pode. Desculpe cortar sua linha Bom, de eu continuo meu raciocínio, raciocínio mas depois. eu sei que seu raciocínio ele é muito amplo. O que eu estava falando mesmo? Você que está em casa, eu te convido para votar na nossa enquete que está no ar no GazetaEsportiva.com. A gente justamente quer saber qual vai ser o resultado do clássico majestoso. Vence o Corinthians, dá empate, ou o São Paulo se vinga daquele 6-1 e ganha a primeira na casa do rival. Acesse o site e vote. Resultado no fim do programa de hoje. E aí? Então, acho o São Paulo mais pronto. Não sei. Mas algo me diz que o São Paulo está melhor preparado. Por outro lado, o Corinthians joga em casa, tem essa história do 6-1. Então, por isso eu acho que dá Corinthians. Juro? Tá. E aí, Alberto? Esse jogo não pode ser 1-1. Se meu time perder, eu mato um. Mas vai ser 1-1. 1-1. Agora é o seguinte, não dá para fazer nenhuma previsão. Por uma razão simples. Nem os treinadores sabem que time vão colocar em campo. Verdade. Quer dizer, diante disso, é o jogo que a dos gente pode fazer? Só usar a intuição. Só. O fato é o seguinte, o time titular do Corinthians ainda não é titular do Corinthians. O time titular do São Paulo ainda não é o time titular do São Paulo. O São Paulo está mais arrumado nesse sentido do que o... Está mais resolvido nesse sentido do que o Corinthians. Tem menos dúvidas, digamos assim. Tem menos dúvidas, Talvez apesar de que cada vez que o técnico começa a fazer mudança, aumentam as dúvidas, porque os jogadores que estão no banco estão atuando melhor do que os jogadores que estão em campo. Enfim, a questão do jogo de quarta-feira, da rodada de quarta-feira, em que os dois participarão da Libertadores, que é muito mais importante que o Paulistinha. É verdade. Muito mais, muito. Mas, portanto, eles têm que pensar em poupar alguns jogadores. Por outro lado, como é que você vai poupar jogador logo no início do campeonato, da temporada, em que os jogadores, teoricamente, estão mais descansados do que daqui 5, 6 meses? Por outro lado, tem o resultado anterior do 6-1, que toca o imaginário do torcedor, do corintiano que quer repetir, a dose do São Paulino que quer descontar e tal. Quer dizer, tem tantos fatores interferindo na definição das duas equipes que dizer agora quanto vai ser o resultado é pura maluquice. E toda essa sua explanação me faz crer numa coisa muito mais cômodo para os dois treinadores escalarem, não escalarem a força máxima.
por causa do compromisso da próxima quarta-feira, que os dois têm, e para tirar a responsabilidade. Se ganhar com o time reserva, ganhou com o time reserva. Se perder com o time reserva, é o time reserva, tanto faz. Mas como estamos num processo ainda de acerto dos times, é preciso aproveitar o Paulistinha para entrosar o time. Então seria muito interessante, sobretudo sendo um primeiro clássico assim e tal, para sentir realmente como é que estão os dois times. Então seria importante colocar o que há de melhor, aquele time que vai jogar na quarta-feira. No entanto, tenho medo de machucar. Quer dizer, é um jogo de tira e põe aí que os técnicos é que vão ter que resolver. De qualquer jeito, não é a hora para ter um clássico desse. Né? Mas esse é o futebol brasileiro. São gênios que compõem as tabelas do futebol brasileiro. Como diria meu pai, eu não sei se é dele isso, na verdade, o Alberto que me corrija, nem tão ao céu, nem tão ao mar. Nem lá, nem cá. Vamos ver o que acontece. Um belo empate seria bem justo. Um belo empate seria bem justo, eu acho. Papai está... Tá bem? Tá equilibrado, né? Tá ponderado. Aliás, cuidado aqui com o que vocês estão falando, porque nós temos um telespectador especial hoje, viu? Ah, é? Quem é? O Sérgio Felipe está aí de olho, é o nosso rei. Um grande abraço para ele. Beijo, Sérgio Felipe. Deixa eu me comportar, ficar bem pequenininha. Vem pra cá. O Fluminense mais uma vez se complicou no Campeonato Carioca. Fred marcou 3 gols, mas não conseguiu evitar o empate com o Madureira. No Gauchão Internacional, venceu o Passo Fundo no Beira-Rio. Veja os gols. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional enfrentou o Passo Fundo e saiu na frente com Eduardo Sacha depois de uma confusão dentro da área. No segundo tempo, o time adversário cresceu e chegou ao empate com Renan Oliveira com este golaço. A resposta do Inter demorou 8 minutos e ela veio com Arthur, também num lindo gol, o da vitória do Colorado, 2-1. No Campeonato Carioca, o Madureira começou com tudo para cima do Fluminense. Felipe Formiga e João Carlos abriram 2-0 e parecia que o dia não seria fácil para o tricolor. Mas o Flu tem Fred. Ainda no primeiro tempo, ele descontou. Já na etapa final, o atacante em posição irregular empatou o jogo. E tinha mais Fred, ele fez o terceiro e virou o placar aos 33 minutos. Só que o Madureira buscou o resultado e definiu a igualdade com Jorge Felipe. Final 3-3. Olha aí, gostei do Madureira e não gostei do Fluminense. Fluminense, a estreia do Diego Souza, precisou de uma mão, desse tamanho do juiz. Deu um gol impedido do Fred, para desespero da Anitta, né? Que é apaixonada pelo artilheiro do Brasil, e não deu um pênalti claríssimo, né, contra o Fluminense. Ainda expulsou um jogador, o Madureira. O Fluminense jogou com 11 contra 10 o segundo tempo inteirinho, parte do primeiro tempo, segundo tempo inteirinho, e não jogou bem. E mais, o Madureira criou 3 chances incríveis de ampliar o placar. Olha, Eduardo Batista, gente, está... aliás, campeonato estadual só presta para isso mesmo, para botar técnico de time grande na berlinda e na marca do pênalti, viu? O ex-secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk, teve a punição anunciada hoje pelo Comitê de Ética da entidade que o investigava desde o ano passado. O francês foi banido por 12 anos de qualquer atividade oficial relacionada ao futebol. Valk é acusado de planejar um esquema de desvio de verbas a partir da venda de pacotes de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e de envolvimento com a venda de direitos de transmissão dos Mundiais de 2018 e 2022. Ele foi enquadrado em 5 artigos do Código de Ética da FIFA e não colaborou nas investigações, tendo inclusive destruído provas, segundo a nota emitida hoje pela entidade. A punição atribuída a ele é a maior dada pela FIFA até agora aos ex-dirigentes envolvidos no esquema de corrupção. O presidente Joseph Blatter e o presidente da UEFA, Michel Platini, receberam 8 anos de suspensão cada. Depois de Anitta resgatar o ditado proferido pelo pai dela, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, para ele que um dia disse que o Brasil merecia, para ele eu digo Jérôme Valk,
Não é que o Brasil merecia um pontapé nos fundilhos? Aliás, ele nem estava errado na afirmação, só foi deselegante, mas o mundo dá voltas. E hoje quem tomou um pontapé nos fundilhos foi o nosso querido Jerome Valk. Isso 2 anos depois de ele ter proferido essa famosa frase. Então, velho ditado, o mundo dá voltas. Eu só lastimo que sejam 12 anos de... Podia ser para sempre, né? Banição, devia ser para sempre. Devia ser para toda a vida. Isso não é profissão. Você vai dizer, o cara não pode ser impedido de praticar a sua profissão, porque é o ganha-pão dele e tal. Você não pode tirar o ganha-pão. Mas isso aí não é profissão. Cartola não é profissão. Cartola que fosse pego cometendo irregularidade devia ser banido definitivamente do futebol. Assim como os políticos. Claro. Tem essa de anunciar para voltar na próxima eleição, não, né? Não tem negócio de 6 anos de suspensão, 8 anos, nada, acabou. Foi pego com a mão na botija, fora de vez do campo. Não entra mais, porque não é profissão. O desgraçado está lá para defender o interesse da nação, da população, e vai lá e comete irregularidade. Fora com ele, não tem que voltar nunca. Mas, enfim... Falando a respeito disso, você tocou num ponto-chave, essa questão dos critérios para a definição de uma punição. Lembra do caso Rojas, goleiro do Chile, que simulou nas eliminatórias da Copa do Mundo de 90, em 89, no Maracanã, para quem não se lembra ou não viu, ele simulou ter sido atingido por um rojão atirado por uma torcedora. A torcedora, inclusive, depois ficou famosa, posou para uma revista masculina, blá, 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 mas foi descoberta a farsa, que cortaram o Rojas lá durante o jogo, e ele foi banido do futebol. Ele foi proibido de exercer a profissão porque ele simulou um machucado, uma lesão que não existiu de fato. Exatamente. Poxa vida, convenhamos, cada caso é um caso, mas é muito menos grave do que fez esse senhor aí, Jerome Valk. E isso é uma profissão. É uma profissão. É claro. É diferente. A FIFA proibiu o cidadão de jogar. Se não fosse o São Paulo abrir as portas para ele aqui, para trabalhar como preparador de goleiros, sabe, acabou com a carreira. Por um erro, que na verdade tinha que ser punido por um erro, mas a pena perpétua realmente... É demais nesse caso. Bom, gente, e para ficar por dentro de tudo que acontecer nessa rodada do Paulistão e em especial sobre o majestoso em Itaquera, assista ao Mesa Redonda neste domingo, é a partir das 9 da noite. Você fica com a melhor cobertura da rodada do Campeonato Paulista nesse domingo. A gente vai receber o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, e o treinador do Guarani, o Pintado. A gente te espera, Mesa Redonda, domingo, 9 da noite. Alberto estará aqui esse final de semana? Firme. Eba, muito bom. E forte. E forte. Forte já. Não, fortíssimo. Tá ótimo. Ó, daqui a pouquinho... Fortíssimo. Daqui a pouquinho você vai ver como o São Paulo e também o Corinthians estão se preparando para esse clássico do domingo, mas não é só na capital paulista que 2 rivais vão se enfrentar. Vasco e Flamengo jogarão em São Januário depois de quase 10 anos sem confrontos na Casa Vascaína. A realização da partida no estádio Cruz Maltino gerou preocupação das autoridades em relação à segurança. Mas em ambos os clubes a expectativa é de que essa polêmica não vai entrar em campo no domingo. Por isso que também estou aqui hoje na coletiva também, porque você põe um jogador aqui, vocês são inteligentes, fazem perguntas para provocar o jogador, para criar uma polêmica. Vocês não gostam, mas vocês fazem isso. Então é por isso que eu estou aqui, para mim não estar deixando o jogador falar alguma coisa, alguma bobagem, às vezes, que pode passar para fora do campo, que não é legal. Então nós temos que jogar futebol. O jogador ele está para fazer isso, jogar futebol e a gente tentar fazer um bom jogo. É isso que nós vamos tentar fazer. Né? O resto não é com a gente, aí é com a segurança e tudo. Né? Então a gente tem que se preocupar muito dentro do campo, com o Vasco, preocupar a gente da maneira que a gente vai jogar. E tem que deixar o resto do lado. O ano passado se jogou também um Vasco Corinthians, que é uma torcida numerosa, que era o jogo do campeonato para eles e acho que não teve inconveniente nenhum. Assim que foi também sendo um resultado ruim para o Vasco, o Corinthians conseguiu comemorar aqui
y no teve problema nenhum, o sea que a torcida do Vasco ya mostró ese respeto y o estadio mostró esa segurança que debe ter un espectáculo como este, así que acho que no vai ter problema nenhum. Alberto, sinceramente eu estou curioso até para ver o que você vai falar, mas para mim, acho que mando de campo é sagrado. Então, obviamente, você tem que lutar para que todos os estádios tenham condições de abrigar as duas equipes, a torcida confortavelmente, os jornalistas também, que tem muito estádio novo aí que se preocupou com tudo, menos com o lugar onde vai ficar a imprensa. Eu acho que tudo isso tem que ser uma obrigação, mas o mando de campo tem que ser preservado. Então, vamos imaginar, mas a questão da segurança, simples, você vende os ingressos destinados à torcida adversária, que seja... digamos assim, o suficiente para que você garanta a segurança. Faz um bolsão, só entra que tem um ingresso na mão e pronto, é só uma questão de organização. Mas tem que ter jogo em São Januário, tem que ter na Vila Belmiro, tem que ter no estádio que é do time. Quando você tira o mando de campo alegando falta de segurança ou qualquer outra coisa, você prejudica o critério técnico. Ou estou errado? O problema no caso do Rio de Janeiro é que só o Vasco realmente tem um estádio próprio. Que é lá do metade do século passado. Né? Quando alijaram o Vasco lá da Liga. Agora, o Vasco que não quis participar. Pois é. Agora, o Flamengo não tem estádio. Tudo no Rio de Janeiro girava em torno do Maracanã, que era a grande festa, o grande palco, né? O mais gostoso, mais bonito, mais, todo sentido maior, durante muitas décadas, né? Mas ocorre que é o seguinte, fizeram Maracanã, gastaram uma fortuna, nosso dinheirinho, gastaram uma fortuna lá e tal, e um ano depois tem que parar para começar a fazer reforma para as Olimpíadas, onde vai ter 2 jogos do máximo. Quer dizer, é um absurdo. E o Engenhão? O Engenhão então nem se fala, porque, fizeram para o Pan-Americano outro dia. E também estava correndo risco de caiu, desabou, pô. É brincadeira esse país. E os caras gastam uma fortuna. E aí começa a descobrir aí, né, todas essas... Estádio mais caro que na Alemanha, nos Estados Unidos. São os estádios mais caros do mundo. No mundo. E cai aos pedaços, e toda hora tem que fazer reforma, tem que reformar. Nunca termina. Nunca termina. Não tem licitação, porque tudo tem que ser na hora. Brasil, meu Brasil brasileiro. A previsão era de que Robinho fosse apresentado pelo Atlético Mineiro só na semana que vem, junto com o novo uniforme do clube. Mas hoje ele apareceu lá na Cidade do Galo para conhecer a estrutura da nova casa, os companheiros de equipe e já aproveitou para conversar com a imprensa pela primeira vez. Vamos ver. Olha, meu objetivo é continuar jogando bem, né? Sei do esforço que o Atlético fez para me contratar e da grandeza que tem o Atlético Mineiro e espero fazer o meu melhor. Eu acho que claro que primeiro passo a passo, voltar a jogar bem, voltar a me preparar. Então espero, né, rapidamente me entrosar. E é claro que jogando bem no Galo, possível volta para a seleção, é o meu objetivo. Robinho, é lógico que é o primeiro treino, mas deu para ver você na armação. É ali que você fica à vontade jogando atualmente? Olha, o treinador que vai decidir, né? Ali só foi o primeiro, como você falou, né, para conhecer os novos companheiros, mas enfim, eu vou me preparar para jogar em qualquer posição que o treinador precisar, né? Robinho, é cada vez mais raro essa identificação de um jogador com o clube, né? Isso está se acabando no futebol e você tem esse vínculo muito grande histórico com o Santos. Mas você também sabia que qualquer decisão que você tomasse, que não fosse a volta para Vila Belmiro, despertaria de um lado paixões e do outro ódios. Graças a Deus tive felicidade de ser campeão todas as vezes que joguei pelo Santos, né? E infelizmente eu acho que o futebol atual é assim, você sai de um clube, você sai como mercenário e tal, e quem me conhece sabe da minha índole, né? Sabe do meu caráter, mas nada vai apagar as coisas que eu construí lá. Se o pessoal do jurídico agir rápido, te regularizar, já dá para viajar e jogar quarta-feira contra o Melgar no Peru? Dá, eu estou motivado para jogar. Se tivesse jogo hoje, já jogaria, sem problema nenhum. Né? Como eu falei, existe sempre, claro, que um respeito com o treinador, né? Respeito com os jogadores que já estão aqui, já estão treinando há um tempo. Mas se o treinador precisar de mim, não tem problema nenhum, não. Estou pronto para jogar. Eu acho que você pode questionar
Questiono. Questiono, mas sempre estou de acordo com você. Isso para mim me sinto lisonjeado. Sinto-me lisonjeado, mas veja só, pode-se questionar a relação custo-benefício. Até que ponto o alto investimento no Robinho dará o retorno? Isso é um ponto. Que é bom jogador não se discute. Ele tem o valor dele, pelo que ele construiu na carreira dele, e ele pede aquilo que ele acha. E o Atlético achou por bem pagar. O Santos não conseguiu chegar a esse acordo. Ou melhor, não conseguiu um parceiro que o ajudasse a bancar. É uma questão profissional. O Robinho foi lançado no Santos, só jogou no Santos, passou por lá em 3 oportunidades. Então, agora ele vai tentar a sorte num novo clube, tá? Em final de carreira, vão pagar o que ele quer. Eu não vejo nada de mal nisso. Só que lá em Santos, a torcida já começou com aquela história de é mercenário, aí esquece tudo que foi feito. Né? O Santos ganhou um campeonato brasileiro em 2002, quando não tinha ninguém. O Leão botou lá uns garotos para treinar, ficaram quase 4 meses treinando, porque não conseguiu classificação no Paulista, invasão de CT, aí montou um time com o Diego e o Robinho. Ganhou de um Corinthians que estava voando, que era o Corinthians do Parreira. Graças a quem? Ao Robinho. Todos se lembram daquelas pedaladas em cima do Rogério, que resultou no pênalti. Santos campeão brasileiro. Poxa vida, o torcedor tem memória tão fraca assim, aí bota isso, mercenário, um monte de cifrão, como se o jogador tivesse a obrigação de defender o clube do coração dele pro resto da vida. E a gente tá em 2016, é inaceitável um pensamento como esse. Mas torcedor não pensa. Para começo de conversa, torcedor não pensa. Torcedor vai na paixão, vai no... Você lembrou aí o negócio do Robinho. Eu me lembro que quando o Leão assumiu lá o Santos e pegou esse time, eu encontrei com ele aí num programa de televisão e ele disse para mim, falei, como é que está aquele Santos lá, como é que você vai fazer? Ele disse, me deram um neguinho que tem uma perninha fininha assim, o outro cabeçudo, baixinho, não sei o que vai dar. Era o Robinho, era o dele. Pois é. Deu no que deu. Aliás, em relação ao Robinho, há uma má vontade de grande parte da mídia brasileira, porque que é uma má vontade, está meio relacionada com o desgosto que o brasileiro das novas gerações tem pelo espetáculo, pelo show, pela beleza do futebol. O pessoal pegar no pé do Denilson, o pessoal pegar no pé do Robinho, pega do Neymar, pegava no pé do Ronaldinho Gaúcho, que eram os caras que davam um espetáculo, que jogavam futebol diferente, que rompia com o status, com o estabelecido, porque o pessoal da mídia, ele gosta de seguir aquela, sabe o caminho do rato? Vai sempre um atrás do outro, é isso aí. E o Robinho, gente, fala-se que o Robinho não jogou nada no Real Madrid. Em 2007 ele foi eleito o melhor jogador estrangeiro da Liga Espanhola. Foi titular da ponta esquerda da seleção da Europa. Olha, o pessoal não tem noção. Agora estão dizendo que o Robinho vem aí, mas o Robinho não sabe quem é, não jogou na China, não jogou na China com o Filipão, que aí é tudo possível. E outra coisa, ainda outro dia ele estava no Santos aí, quando ele saiu do Santos, o Santos deu uma queda profunda até se recuperar depois com o Dorival. Então, olha, calma com... E ele é um jeito, é um profissional. Ou pago direito ou não pago. O Santos já estava devendo dinheiro para ele mesmo. Bom, hora da gente conferir a 4ª rodada do Paulistão, que vai ter 5 partidas amanhã. Palmeiras e Linense jogam às 5 horas na Arena do Verdão. No mesmo horário, em Itu, tem Ituano e Oeste. O Rio Claro recebe o Audax às 7 da noite em Rio Claro. Às 9 horas acontecem 2 partidas. Novo Horizontino e Santos jogam em Novo Horizonte e o Red Bull Brasil enfrenta a Ferroviária em Campinas. No domingo tem São Bento e São Bernardo às 11 em Sorocaba. Água Santa e Capivariano jogam às 4 horas em Diadema. O clássico entre Corinthians e São Paulo começa às 5 horas na Arena em Itaquera. A Ponte Preta recebe o Botafogo às 7h30 em Campinas e no mesmo horário em Mojimirim tem Mojimirim e 15 de Piracicaba.
E sem o Robinho, o Santos pega nesse fim de semana o Novo Horizontino fora de casa. O técnico Dorival Júnior falou sobre esse confronto. No CT Rei Pelé, hoje a ausência mais sentida foi a de um jogador que não veste a camisa do Santos há quase um ano. O rei das pedaladas, Robinho, contratado pelo Atlético Mineiro. Eu não criei nenhuma expectativa com relação ao Robinho, sou muito sincero. Depois que eu vi o desenrolar das negociações, eu evitei criar qualquer clima que fosse, que ele seja muito feliz no Atlético, fez a opção. Eu respeito, é um grande profissional, um grande amigo. E a torcida do Peixe pode se acostumar. Esse será o elenco do time nessa temporada. Contratações, eu sou muito sincero. É quase impossível fazê-las nesse momento, até porque a própria condição de mercado. O mercado está muito fechado. A equipe da Baixada encara o Novo Horizontino amanhã à noite fora de casa e Dorival sabe que não vai encarar nenhuma facilidade. Um jogo difícil, complicado, mas acreditando sempre que possamos sermos um pouco superior àquilo que foi apresentado até então. O Palmeiras está pronto para fazer o primeiro jogo em casa em 2016, mas o Verdão utilizará a força máxima contra o Linense. Osmar Garrafa acompanhou a coletiva do técnico Marcelo Oliveira. Boa tarde, Anitta. O Palmeiras realizou mais um treinamento fechado na manhã dessa sexta-feira. O objetivo do técnico Marcelo Oliveira, preparar a equipe que amanhã enfrenta a Linense, jogando em casa pelo Campeonato Paulista e também já visando a estreia na Copa Libertadores na próxima terça-feira no Uruguai contra o River Plate. O técnico palmeirense, ele nos falou em entrevista coletiva se pretende colocar uma equipe mista no compromisso de amanhã e priorizar a estreia na Copa Libertadores da América. Nós fizemos um treinamento fechado muito mais para utilizar mais opções, né? Aí tem uma ideia de descansar alguns jogadores e aí nós mesclamos em algum momento e botamos um time totalmente descansado em outro e isso não é feito para fazer mistério para vocês, senão para o adversário, para criar alguma situação nova, né? Uma bola parada, uma jogada diferente. Sem dúvida que o nosso estádio tem sido um cenário assim, muito gostoso de jogar pela influência do torcedor, pelo número de torcedores que apoiam e o time até que correspondeu em algumas vezes muito bem dentro do campo e a gente espera que seja assim também. Nós temos uma base, estamos observando os jogadores. Esse jogo próximo agora vai nos dar essa condição também de ver alguns jogadores que chegaram. Eu estou muito confiante e estou numa expectativa muito boa que isso possa ocorrer o mais rápido possível. Isso aí faz parte. Se o resultado não vem, o aproveitamento do time não está bom, cabe às pessoas que comentam, que avaliam, fazer o seu papel. Não tem problema nenhum. Eu acho que vejo muitas críticas assim muito bem fundamentadas, com detalhes, outras assim por desinformação. E tem a perversa também, que felizmente são pequenas. Mesmo no Cruzeiro ganhando 2 títulos, também havia crítica. Então, não tem problema algum. O que eu não posso é preocupar com isso excessivamente, porque eu preciso trabalhar, eu preciso passar para o jogador confiança. Não ganhei na loteria 6 finais de campeonatos nacionais em 5 anos. E não ganhei 6 títulos em 5 anos também na loteria. Foi através do trabalho, da concentração, da união dos jogadores. E é por esse caminho que a gente vai tentar melhorar essa situação. Contra números, não há argumentos. Ele deu números convincentes. Por mais que exista aí uma certa insatisfação não diria, uma certa frustração. Esperava-se mais do Palmeiras já no ano passado e neste ano. Ainda assim foi campeão da Copa do Brasil. O começo que está meio capenga, mas é começo de trabalho. De repente o time da Liga, a coisa funciona, elenco para isso ele tem. O Palmeiras tem elenco e hoje, por exemplo, agora nesse final de semana deve começar jogando finalmente o Moisés, que é um jogador que vai fazer diferença nesse meio de campo. Não é nenhum Ademir da Guia, chinesinho, nada disso. Mas é um jogador de meio de campo que tanto faz função de volante quanto de meia, que dá uma outra dimensão
ao meio de campo. Ele é um jogador muito bom de passe, é dinâmico, enfim. Se o Palmeiras parar de ficar chutando bola lá da defesa para o ataque e jogar a bola no meio do campo, já vai melhorar muito a situação. Acho que tem o Eric, que tem que ser mais bem aproveitado. Acho que tem esse menino Regis, que tem que ser mais bem aproveitado. E o Marcelo é um sujeito sensato. Ele vai chegar a essas conclusões e vai acabar aplicando isso no time do Palmeiras. E o Palmeiras vai melhorar. Mas tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que mas está um ano que ele está aí. Há um ano era um time. Hoje é um outro time. Quer dizer, não é o técnico, não é aquele que entra em campo. Ele consegue montar um esquema com determinados jogadores, aí muda esse jogador, fica difícil fazer de novo. Sobretudo porque, vamos dizer, você pega o Tite. O Tite, ele parte daquele pressuposto que primeiro vamos cuidar da cozinha e tal, evitar que o time sofra gol. Ao princípio do Marcelo é o contrário. O Marcelo é o tipo do treinador que prefere um time que jogue futebol mais fluente, mais atacando e tal. É mais difícil para você montar uma estrutura com esse conceito. Né? É isso aí. E o Palmeiras está vivendo uma incerteza aí com relação aos jogos no Allianz Parque pela Copa Libertadores. Esse é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O Verdão foi notificado pela Conmebol que as marcas dos patrocinadores do estádio deveriam ser cobertas para destacar apenas os patrocínios da entidade e da competição. Obviamente, a administração do estádio, que tem naming rights, não quer cobrir as marcas. O Palmeiras não trabalha com a hipótese de jogar em outro estádio. Agora à tarde, a construtora W Torre emitiu um manifesto em que critica o pensamento retrógrado da Conmebol em relação aos naming rights. Para mais informações sobre esse assunto, acesse lá gazetesportiva.com. E também há pressão de televisão, que vende lá os patrocínios. É a coisa mais absurda que eu já vi. Não, a gente está em 2016. Não quero parecer azedo, mas não dá para se conformar com esse tipo de raciocínio. Azedo é o meu amigo Maurício. Poxa vida, a empresa vai lá, banca o estádio, paga por ele para ter o nome lá. E aí quando chega a principal competição, não pode estar com o nome porque a federação não quer, ou a televisão não quer, o bispo não quer, o papa não quer. Não faz o menor sentido. Isso vai contra a modernização do futebol. Aí o Corinthians sai para vender os naming rights aí do estádio. Que empresa vai querer fazer para passar para esse papelão? Eu coloco o nome lá, primeiro não vou falar o nome, que é uma coisa absurda. Se o estádio chama, sei lá, Allianz Parque, Etihad Stadium, que seja, sabe, é um nome, você não pode ir contra, é uma propaganda? Mas o cara pagou para isso, e pagou para ter o nome lá, ponto, é simples assim. Sabe, todo mundo quer aqui, quer lá, quer acolá. É o pensamento mais retrógrado que alguém pode ter. Sabe, inadmissível numa época como essa. Isso é prova de que eu concordo com tudo que você disse. A gente volta a falar agora do clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo. Cercado de um certo mistério, o técnico Edgardo Balsa comandou mais um treino nesta sexta-feira. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. São Paulo, absolutamente indefinido para o clássico de domingo contra o Corinthians fora de casa pelo Campeonato Paulista. O único fora é Breno. Os demais podem jogar. Despista, Paton. Faltou dizer também que o Lugano ainda não está pronto. Evolui bem. O treinador acredita que dentro de uma semaninha o uruguaio ficará à disposição dele. Creo que vai estar muito bem. E na frente, Kardec segue em casa se recuperando de uma amidalite. Professor Balsa pretende esperar por ele ou atacará de Caleri, de Chiesa? O técnico argentino só vai decidir amanhã, após avaliar as condições físicas dos atletas. Apresentado ontem, Kelvin pode ter uma chance, será no mínimo relacionado. E histórico positivo na Zona Leste contra o Timão, ele tem de sobra. Pelo Palmeiras, ano passado, se deu bem 2 vezes
frente ao rival. Pro Kelvin. Tem Arouca livre na área, saiu o cruzamento, a bola pro Rafael Marques. Gol! No passado eu também fiz a minha estreia lá dentro e consegui a vitória. Então, sei que a equipe do Corinthians é uma grande equipe, dentro de casa tem uma força muito grande, mas a nossa equipe também vem muito forte, né? Mas retrospecto não entra em campo. Ainda bem para o São Paulo, que nas 3 oportunidades que encarou o Alvinegro no Itaquerão, apanhou. Na última, tomando de 6 dos reservas do Corinthians. Para mim, esta partida não é uma revancha del 6-1. Para Paton não se trata de revanche. Já passou, domingo é outra história. Que muitos falam de isso já passou. Liso nas respostas, Edgardo Balsa desconversa inclusive sobre o zagueiro indicado por ele. Um compatriota está sendo contratado. Quer saber quem é? Eu também. Não lhes posso dizer. Não. Paton não abrirá o jogo. Nem nada mais. No Corinthians, o técnico Tite também deve definir só amanhã a equipe titular que enfrentará o Tricolor. A reportagem é do Felipe Esboril. Uma maratona de jogos, 3 em 6 dias. Uma maratona de Tite na sala de imprensa. Quarta-feira, antes do jogo contra o Capivariano, após a vitória sobre o time do interior e na manhã desta sexta-feira novamente. Chega uma hora que cansa. E eu tenho muita dificuldade em não falar aquilo que é a minha verdade. Então eu vim aqui, daqui a pouco, vocês fazerem uma pergunta que ela tem e que eu sei a resposta e dizer assim, não posso responder para vocês porque ela me conflita um pouco. O único clube a manter 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Corinthians já tem um novo desafio pela frente. O São Paulo, domingo, em Itaquera. Tite precisa muito da opinião da parte médica para montar uma equipe. Eu tenho um esboço de equipe, mas quero amanhã colocar para dentro do campo, externar, passar para os atletas e depois definir com vocês. Um clássico sempre precisa ter uma atenção especial, principalmente quando se tem do outro lado um técnico campeão. Edgardo Balsa já conquistou por 2 vezes a Copa Libertadores da América, por isso merece o respeito do técnico Tite. E eu respeito o Balsa pelo campeão que ele é. E aí a gente pode entrar em outros méritos. Estilo eu gosto ou não gosto. Agora, campeão respeita, porque o trabalho para ser campeão ele é muito forte, ele é muito difícil. A última vez que o Corinthians encarou o São Paulo foi no ano passado. 6-1 com o time reserva. Passado, outras circunstâncias, outros momentos, assim como vitórias importantes aconteceram do próprio São Paulo, vai pegar ao longo da história, vão ter vitórias significativas e aquelas pessoas que vivenciaram, o técnico que vivenciou. Além disso, esse jogo traz uma carga emocional muito grande. Tite completa 350 jogos à frente do Corinthians. Parabéns pela marca, parabéns por escolher o Corinthians para trabalhar. Talvez uma placa para os 300 jogos juntos, eu devesse pegar e colocar, porque foi a pessoa que conviveu ao longo desse tempo de tamanhas situações e de alegrias extraordinárias e principalmente do nosso comportamento e da nossa conduta. Corinthians e Tite, um casamento longo, vitorioso e que não tem data para terminar. Nada vai nos separar, por quê? Isso é bacana de ver. No futebol brasileiro isso é muito raro, sabe? São Lula no Santos, Tele Santana no São Paulo. E aí, quem mais? Eu não recordo. Teve o Brandão. O Brandão, que na verdade é o técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians, né? O Tite está em segundo lugar. É. Agora, também não me iludo. Isso tem a ver com os resultados que o Tite conseguiu. Claro. Tanto que o Tite foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. No ano seguinte começou a não ir tão bem assim, empatar alguns jogos, era empatite, acertaram com o Mano Menezes e mandaram ele embora. Claro, era outra diretoria, era outro gestor. Essa diretoria mais trouxe... Mais ou menos, né? Porque era essa outra diretoria trouxe o Tite, e aí acho que depois do Campeonato Brasileiro que ele conquistou no ano passado, aí sim, agora ele tem confiança plena, faça chuva ou faça sol. Mas só foi conquistado com resultado. O importante é que o Tite representa um tipo de treinador que a torcida geralmente não gosta. Que é o jeito mais cerebral, que é mais sossegado, mais sensato. Que não fica berrando não o tempo fica lá todo. Fazendo pirotecnia na beira do campo, aquelas coisas. O torcedor gosta desse tipo aí.
Os enganadores todos tem por aí. Mas o Tite não. Tite é um cara bacana. Agora, um detalhe na matéria do São Paulo, a chegada do Kelvin, né? Bom jogador, driblador, gosto do tipo de ponta, né? Canhoto e tal. O São Paulo precisa de meia, contrata goleiro, back, atacante e meia. Não, só tem o Ganso lá, meu Deus do céu. Ó, gente, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado do majestoso? Corinthians, 64%. O programa de hoje fica por aqui até domingo no Mesa Redonda. Você desavisado não é meia para esquentar o pé, tá? É. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. You